Bem-vindos à nossa terceira aula, segunda aula de revisão. Hoje nós vamos falar sobre o iluminismo, que foi tratado lá no início da apostila 1 de vocês. Provavelmente esse assunto também a gente já chegou a conversar sobre ele em sala de aula, mas vamos estar revisando ele aqui também, assim como todos os outros, até nós chegarmos aos conteúdos que estávamos estudando do final da segunda apostila e podermos entrar, assim, na nossa terceira apostila. O que é o iluminismo em si? Vamos tratar um pouquinho sobre isso. O que foi o iluminismo? O iluminismo foi um movimento intelectual que surgiu durante o século XVIII na Europa, que defendia o uso da razão, luz, contra o antigo regime, trevas, e pregava maior liberdade econômica e política. Ou seja, o iluminismo, ele pregava que a gente tinha que utilizar também a intelectualidade, a gente tinha que usar as ciências como explicações para as coisas, porque no antigo regime a explicação de tudo era baseada na religiosidade. O antigo regime é conhecido como a Idade das Trevas, né? Por quê? Porque nessa época a ciência, a tecnologia ou também assim as invenções, tudo que era baseado na intelectualidade, no meio acadêmico, ficou entre as trevas, ou seja, ficou na escuridão, não teve uma evolução. Por quê? Nessa época, tudo era muito fixado na questão religiosa. Todas as explicações eram dadas de acordo com um Deus quis assim. Por exemplo, se você tinha uma doença, aceita a doença porque Deus quis assim. Você não poderia procurar uma medicação, você não poderia procurar alguma coisa que te fizesse melhorar, porque você estaria atentando contra a vontade divina. Porque se você estava com aquela doença, porque Deus quis te dar aquela doença. Era isso que as pessoas desse momento achavam. Então, nesse momento também ocorreu muito a caça às bruxas, né, no antigo regime. Quem eram essas bruxas? Eu acho que muito das vós, mães da gente hoje iria ser meio que intitulado como bruxa dessa época, porque essas bruxas elas faziam aqueles chazinhos, aqueles xaropes para poder curar doenças, e essas mulheres eram vistas como bruxas, porque elas estariam fazendo uma magia para curar a doença, e essa doença tinha sido colocado por Deus nessas pessoas, era assim que eles viam. E aí, o iluminismo ele vem quebrar com esse pensamento, ele vem se postar totalmente o contrário desse pensamento, ele vem falar que não, a gente não deve justificar como Deus quis, vai ser assim porque Deus quer. Se você é pobre, você nasceu, cresceu e vai morrer pobre. Não busque também modificações econômicas, porque isso é atentar contra a vontade divina. Deus não te botou pobre no mundo à toa, então continue pobre. Deus não te deu uma possibilidade de estar dentro da política ou dentro do comando de governo, se você não nasceu numa família que já esteja nesse segmento. Esse era o pensamento do antigo regime. O iluminismo ele vem quebrar com isso. Ele vem mostrar que não, as coisas podem ser modificadas. Só que o iluminismo também foi um pouquinho 880, digamos assim. Ele quis também de certa forma, anular a presença divina em tudo. Então, também ele ele pesou a mão, né? Vamos dizer assim. Seguindo aqui o texto, esse movimento promoveu mudanças políticas, econômicas e sociais baseadas nos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Esses ideais foram ideais da Revolução Francesa. O iluminismo tinha o apoio da burguesia,
pois os pensadores e os burgueses tinham interesses comuns. As críticas do movimento ao antigo regime eram em vários aspectos, como mercantilismo, absolutismo monárquico, poder da Igreja e as verdades reveladas pela fé. Com base nos 3 pontos acima, podemos afirmar que o iluminismo defendia a liberdade econômica, ou seja, sem a intervenção do Estado na economia, sem a intervenção do governo na economia, o antropocentrismo, ou seja, o avanço da ciência e da razão, quando o homem está no centro de todas as coisas. Anteriormente, lá no antigo regime, se tinha o teocentrismo, quando se colocava a religiosidade, Deus, no meio de todas as coisas. Ele era a explicação para tudo. Aqui a gente vê o antropocentrismo entrar em cena. Ou seja, toda vez que tem a palavra antropo, quer dizer que é relacionado ao homem. O predomínio da burguesia e seus ideais também era um desses pontos defendidos pelo iluminismo. Continuando. Partindo da ideia da educação para todos, idealizaram e concretizaram a ideia da enciclopédia. Então, a enciclopédia, hoje vocês têm uma enciclopédia, a mais famosa de todas, a enciclopédia digital mais famosa de todas é a Wikipédia. Mas antigamente as enciclopédias elas eram obras em livros gigantescos assim. E aqueles livros ali tinham falando sobre tudo, assim como tem na Wikipédia, mas assim, bem voltado para o lado escolar, para o lado intelectual mesmo. Então as enciclopédias, a primeira enciclopédia, a ideia de enciclopédia, que foi impressa em 1751 e 1780, foi entre esse período. Uma obra com 35 volumes, contendo, em resumo, todo o conhecimento que existia até então. Então, eram 35 livros super grossos que tinham ali todo o conhecimento científico, intelectual que se tinha catalogado. Então, era muito extenso mesmo. As ideias iluministas eram liberais e logo conquistaram a população, intimidando alguns reis absolutistas. Lembrando que reis absolutistas são aqueles reis que dominavam tudo sozinhos, sem nenhuma opinião de ninguém do povo, sem deixar que ninguém opinasse em nada. Eles mandavam, o povo obedecia, pronto, acabou. Então, essas ideias intimidaram esses reis, né? Que com medo de perderem o governo, passaram a aceitar algumas ideias do movimento. Eles, então, esses reis, eles fizeram o quê? Eles disseram, não, a gente agora vai aceitar o iluminismo, vamos ser iluministas também, mas eles também não perdiam o poder deles. Eles faziam uma mescla do absolutismo monárquico com o iluminismo. Então, esses caras, eles eram chamados de déspotas esclarecidos, porque o déspota é esse rei absolutista, mas aí eles eram déspotas esclarecidos. Eles tentavam conciliar o iluminismo com o absolutismo, ou seja, aí nascia o despotismo esclarecido. Aqui nós vemos, então, alguns desses pensadores iluministas, da esquerda para a direita, então, os pensadores precursores, ou seja, aqueles que iniciaram o iluminismo, René Descartes, Francis Bacon, John Locke e Isaac Newton. Então, são grandes figuras das ciências, da filosofia do mundo e que são lá precursores, que estão lá na origem do iluminismo. São os primeiros grandes nomes a propagar o iluminismo pelo mundo. Os principais pensadores iluministas, então. John Locke, que nasceu em 1632 e morreu em 1704. Ele é considerado o pai do iluminismo. Sua obra mais conhecida
é Ensino sobre o Entendimento Humano, de 1689. Ele negava a ideia de que Deus tinha o poder sobre o destino dos homens e afirmava que a sociedade que moldava o ser humano para o bem ou para o mal. Ele achava que o ser humano, se ele vivesse num meio em que as pessoas todas fossem ruins, ele estaria meio que destinado a ser ruim. Então, ele acreditava que a sociedade, o tipo de sociedade que a pessoa vivia, queria moldar ela, se ela seria boa ou ruim. Montesquieu, ele nasceu em 1689 e morreu em 1755. Ele fez parte da primeira geração de iluministas e ele defendia a ideia da divisão do governo em 3 poderes independentes: legislativo, executivo e judiciário. Em sua obra mais conhecida e importante, O Espírito das Leis, de 1748. Então, o nosso governo atual do Brasil, ele segue essa divisão que Montesquieu defendia. Nós temos o poder legislativo, os que legislam, que fazem leis, o executivo, aquele que manda executar a lei, o presidente, os prefeitos, e o judiciário, aqueles que fazem lá os juízes, né, os que fazem os julgamentos dessas leis. Então, nós seguimos também um pouquinho desse pensamento do Montesquieu. Voltaire nasceu em 1694 e morreu em 1778. Ele era crítico polêmico da religião e da monarquia. Defendia a liberdade intelectual. Sua obra mais importante foi Ensaio sobre os Costumes, de 1756. Rousseau nasceu em 1712 e morreu em 1778. Ele era defensor da pequena burguesia, queria participação do povo na política por meio de eleições. Sua obra mais importante foi Do Contrato Social. Adam Smith nasceu em 1723 e morreu em 1790. Ele foi o principal representante do conjunto de leis chamados liberalismo. Então, essas aqui são as figuras mais importantes que a gente teve, os principais pensadores iluministas conhecidos. Aqui a gente tem um mapa mental. Depois, se vocês quiserem, vocês dão uma paradinha para poder dar uma lida em todo esse mapa mental. Isso aqui é meio que um resumo do que eu acabei de falar, tá? Na atividade que eu postei no Educapenha, também tem esse mapa mental para vocês, beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham compreendido melhor o assunto, espero que eu tenha ajudado e quero agradecer a todos que assistiram. Até a próxima aula. Tchau, tchau!